valor de diploma. Acesse fazam.edu.br e saiba mais. Muito boa noite você que está conectado aqui na TV Capital, canal 32 HD. Obrigado você que está nos acompanhando, tá? Eu sou Jaime Vasconcelos e esse é o Papo Aberto, o melhor debate de Goiás. Dia 1º de março, começando mais um debate cara a cara. Está conosco um convidado especial que daqui a pouco vou apresentar para vocês. Primeiro vou apresentar os nossos comentaristas de hoje, começando por ele, doutor Alano Queiroz, médico ortopedista. Boa noite, doutor Alano. Boa noite, Jaime Vasconcelos. Boa noite a você que nos deixa entrar na sua casa. Iniciando o mês, fechando o carnaval, nós estamos aqui trabalhando para promover o maior debate de Goiás, como você disse, Jaime, e com um convidado especial que eu vou deixar para o Jaime apresentar para vocês. Muito bom, obrigado, doutor Alano. Vou apresentar, nós temos a honra de receber aqui nos estúdios da TV Capital, ele, jornalista do Diário de Goiás. Vou apresentar ele que está aqui, Altair Tavares. Boa noite, honra tê-lo aqui. Olá, Jaime, obrigado pelo convite, aos nossos telespectadores também. Agradecimento aí por esse momento, né, de informação, de debate. E o nosso convidado também, né, daqui a pouco com mais perguntas. Obrigado, Altair Tavares, né? Obrigado aí, até mesmo os seus veículos, né, que você trabalha. Obrigado por estar aqui conosco, brilhantando mais esse debate aqui. Daqui a pouco vamos conversar com ele. Vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, o brigadeiro Átila Maia da Rocha. Ele que é pré-candidato à presidência da República. Muito boa noite, brigadeiro Átila. Seja bem-vindo a Goiânia, seja bem-vindo ao Papo Aberto da TV Capital. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui no nosso programa Papo Aberto na TV Capital. Estou à disposição aqui dos senhores para responder todas as perguntas que estiver ali ao nosso alcance e dos nossos internautas que estão acompanhando. Então, muito obrigado e vamos tocando. Vamos lá então, 19h26 para a primeira pergunta de hoje. Vou passar a bola para ele, jornalista Altair Tavares. A primeira pergunta para o pré-candidato à presidência da República, brigadeiro Átila Maia da Rocha. Obrigado aí pelo prestígio, né, da primeira pergunta. Acho que a primeira pergunta é bastante coerente, que a gente, né, conte um pouco, né, o histórico do senhor. O senhor foi candidato a senador, né, na última eleição no Distrito Federal, teve, se não me engano, 5% dos votos. E, né, de onde começou a sua atividade, né? Como é que nasceu essa atividade? Ok, muito obrigado pela oportunidade. Então, sou oriundo da Força Aérea, 35 anos na Força Aérea. Em 1989, eu tive um problema de saúde na família e acabei perdendo um filho. E em função de todo esse episódio, da forma como as coisas aconteceram, isso mexe muito com a gente. Eu resolvi entrar na política. Em 1989, os candidatos à presidência da República, foi a primeira vez que apareceu lá a figura do Dr. Enéas. E então eu comecei essa caminhada política praticamente com o Dr. Enéas e, portanto, hoje há 33 anos. Prossegui com a minha atividade na Força Aérea, tive a oportunidade também de desenvolver atividades dentro do Parlamento, porque fui da assessoria parlamentar do Comando da Aeronáutica durante 7 anos praticamente. Trabalhei no PRB, na liderança de um partido político na Câmara dos Deputados. Fui secretário executivo do Ministério da Pesca durante 30 meses, 2 anos e meio. Depois retornei à Câmara... Oi? Em qual governo? No governo da presidente Dilma, com o ministro Marcelo Crivella. Sim. E depois retornei à Câmara, passei a trabalhar como assessor do presidente da Comissão de Minas e Energia
E na eleição de 2018 eu tive a oportunidade de lançar o meu nome à candidatura ao Senado. Tive 135.573 votos, gastando apenas R$ 3.500. Esses votos foram superiores à metade dos congressistas brasileiros, né? Arredondando para 600, eu tive mais votos do que 300 deles. Então, na ocasião da eleição, apoiamos a candidatura do hoje presidente da República. Trabalhei na transição aos 45 dias. Trabalhei não, né? Frequentei porque não tinha trabalho, eu estava junto com o vice-presidente. Nós não tínhamos acesso a telefone, a computadores ali na transição, então não havia o que fazer. E ali eu já percebi que realmente não tinha nenhuma condição desse governo ir adiante e decidi que eu não iria acompanhá-los no Palácio do Planalto e não fui. Fiquei o ano de 2019 como observador e no dia 10 de dezembro de 2019 eu lancei o nosso projeto da pré-candidatura à presidência da República. Hoje eu estou no PTB. Já foi candidato ao Senado pelo PRTB. PRTB, que era o mesmo partido do General Mourão. O PTB já está aí no apoio, né, ao governo de Bolsonaro. O PTB já decidiu ter candidato próprio ou não? Em agosto de 2020, o então presidente Roberto Jefferson havia definido que iria apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. E aí houve aquele episódio da prisão, né, do presidente Roberto Jefferson, o afastamento dele e literalmente um verdadeiro abandono do presidente da República, Jair Bolsonaro, desprezou totalmente o Roberto Jefferson, que estava dando todo o apoio a ele. Então eu não acredito que o PTB siga essa mesma linha, pelo menos não é esse sentimento que a gente tem na conversa com os companheiros do PTB. Okay. Então, brigadeiro, você já apresentou aqui as primeiras bases de quem representa Átila Maia aqui, né, no Brasil e sua história, mas dentro desse tabuleiro político hoje, tá certo? Em qual linha você se vê de apoio ou não apoio ao governo? Se o PTB vai realmente te dar apoio para ter um candidato próprio? Se as bases nos estados estão coesas dentro do partido para lançar o seu nome a presidente da República? Bom, coesão e coerência no Brasil de hoje eu acho que está difícil em qualquer segmento político, né? Então eu não poderia dizer que nós temos já uma coesão ou uma coerência dentro do PTB. Não existe isso. Conversei com alguns presidentes de partidos políticos. Lamentavelmente, as condições que todos os presidentes colocam são sempre as mesmas. O que eles me perguntam, você tem dinheiro ou tem votos? Né? Dinheiro eu não tenho, não faz parte do meu processo, do meu projeto de trabalho, me envolver com dinheiro, porque isso é que conduz todos os candidatos para esse esquema de corrupção que escraviza a população brasileira, então não farei parte nunca disso. E votos eu tenho e provei na eleição de 2018, com essa votação expressiva e com um gasto reduzidíssimo. Eu morei em 14 unidades da federação ao longo da minha vida. A campanha está espalhada em todas as unidades da federação. Agora, a gente não tem o espaço que deveria ter, porque se houvesse também justiça no Brasil, todos os pré-candidatos deveriam ter mais ou menos as mesmas oportunidades e não tem. Lamentavelmente, nós vivemos num Brasil onde todas as pessoas sabem quem é Fernandinho Beiramar, sabem quem é Marcola, mas ninguém sabe quem é o brigadeiro Átila Maia, porque o brigadeiro Átila Maia não tem esse espaço, mas qualquer bandido tem espaço. Então esse é o Brasil que a gente vive. Pode falar, pode fazer a pergunta, fica à vontade. Excelente. Quando a gente coloca uma candidatura à presidência, é porque a gente tem alguma contradição com o governo que está e pode e pensa poder fazer algo diferente do que estar aí. Eu queria que você falasse para o nosso público o que você acha que deu certo e o que você acha que deu errado nesse governo e que você faria diferente. Bom, para começar, planejamento. Se existe uma palavra que talvez não esteja inserido no vocabulário do nosso presidente, é planejamento. Ele não sabe o significado dessa palavra. Então, muito diferente dele, tudo meu está planejado.
todas as metas que foram levantadas em viagens pelo Brasil, em conversas com todas as unidades da federação. Nós temos 48 metas definidas que serão realizadas mês a mês, de janeiro de 2023 a dezembro de 2026. Todas elas estão escritas, são 23 cartas publicadas e registradas em cartório. Então, diferente de todos eles, no meu planejamento consta o que será feito, como será feito e quando será feito, coisa que nenhum dos pré-candidatos e, lamentavelmente, nenhum dos candidatos das outras eleições anteriores apresentaram. Então, essa é a principal diferença. Pode, por favor. Eu estou falando de mês a mês. A política tem uma dinâmica diferente, né? O mês a mês pode não funcionar e normalmente aí não dá certo. Eu pergunto, o que o senhor planeja para o primeiro mês? Bom, para o primeiro mês, o que já está planejado, nós vamos reduzir drasticamente todos os gastos do governo. Então, nós vamos reduzir muito, o que lamentavelmente também isso não vem sendo feito. O Brasil, apesar de todas as crises sucessivas, né, e a gente não consegue nunca reduzir esses gastos. Tudo isso será feito a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Inclusive, não haverá nenhum evento, nenhuma festa na posse. Gasto zero, porque primeiro eu não vejo razão... Ministérios? Diminuir ministérios? Porque o Bolsonaro prometeu, depois foi aumentando novamente. Não necessariamente haverá uma redução em cima do número que aí está, que são em torno de 22, se não me falha a memória. Então a ideia é pelo menos iniciarmos com o mesmo número e está prevista a recriação, né, porque já existiu, do Ministério da Pesca em 2025. Desde que o segmento apresente os dados de produção, porque lamentavelmente isso é uma coisa que ainda hoje não é conhecida no Brasil. Então, a condição para recriar o Ministério da Pesca é que o segmento apresente esses dados de produção dos anos de 2023 e 2024. Pode ficar aberto aí, fique à vontade, porque talvez uma resposta dele pode surgir uma pergunta. E a ideia é a gente... Eu vou pegando o gancho aqui, viu, Brigadeiro? Eu também tive a oportunidade de servir a Força Aérea Brasileira, eu fui tenente por um ano, primeiro tenente médico, R2, e convivo hoje com militares. E o que eu já tenho observado hoje em grupos é que hoje o presidente Bolsonaro não é mais unanimidade entre os membros das forças militares aqui no Brasil, Exército, Marinha, Aeronáutica. Como você vê hoje esse panorama das Forças Armadas brasileiras em relação a apoio ao presidente e um eventual apoio a outros candidatos a presidente da República? Bom, seguramente o apoio ao presidente, o atual presidente, não haverá. Em todos os segmentos das Forças Armadas, desde a cúpula dos oficiais generais, os oficiais intermediários, os graduados, cabos, soldados e taifeiros, né? Até porque ele, durante todo o período que foi deputado federal, sempre prometeu melhorias salariais, inclusive essa foi a razão que ele foi expulso do Exército, né? Mas quando chegou à presidência da República, ele fez uma lei 13.954, que praticamente acabou com o segmento dos nossos graduados, que é o nível técnico. E também reduziu, inclusive, o salário das pensionistas. Então, além dele não ter o apoio dos militares, não terá também o apoio das pensionistas e dos familiares de todos os militares do Brasil. Agora, o senhor falou das pensionistas, houve aumento, né? Uma redução. A carga tributária delas aumentou e reduziu o ganho. O governo Caiado fez isso aqui também, Goiás, imitando né, o governo federal. Talvez. E aí, dentro dessa perspectiva que o senhor coloca, né, que essas forças não tendem a apoiar o presidente, isso se estende para outras forças também? Sim, eu me refiro às três, Exército, Marinha e Aeronáutica. Me refiro às três. Eu havia compreendido mais nas forças aéreas, né, que o senhor havia colocado. As três. Essa lei 13.954, ela pegou todas as Forças Armadas. A lei era para que fosse feita a reestruturação das Forças Armadas. E, na verdade, o que foi feito foi uma traição
nas Forças Armadas. E agora o reajuste para a Polícia Federal, esse debate, né, dentro do orçamento, piorou ainda mais a situação? Piorou, exatamente. Olha, o papel do presidente da República é o papel de um pai. Pai tem que ser pai, do filho bom, do filho ruim, do filho mais ou menos. Não existe você segmentar, né, determinadas categorias que você vai apoiar em detrimento de outros. Isso não existe. Isso não existe. Isso causa uma insatisfação generalizada. Neste momento, brigadeiro, a gente vive uma situação na geopolítica mundial muito delicada, onde que a gente necessita de um líder no Brasil. A gente vê as potências ocidentais, a qual o Brasil sempre se alinhou ao mundo livre, ao mundo democrático e assim por diante. Até a Suíça, que historicamente se mantém neutra, pôs agora sanções em relação à Rússia. E neste momento, o nosso presidente opta pela neutralidade. Você acha que isso é algo mais do presidente mesmo ou uma orientação militar de não se comprometer mesmo ali com problemas que não nos dizem respeito com a Rússia? Orientação militar em hipótese alguma. Eu acho que ele está cumprindo uma ordem que ele recebeu da esquerda, talvez até do próprio presidente Lula, porque o Bolsonaro age sempre em benefício próprio, seu benefício ou da sua família. Todos nós sabemos das pendências que ele tem no Supremo e todos nós sabemos da influência que o PT tem no Supremo. Então, primeiro, ele foi orientado a não fazer aquela viagem e mesmo assim resolveu fazer a viagem, levou toda a cúpula militar, porque com ele seguiu o ministro da Defesa, os comandantes das forças e mais uns 3 ou 4 oficiais generais, um da Marinha e os outros do Exército. Mas o Carluxo que sempre vai, né? Que não tem papel ali naquele contexto internacional, né? E pior ainda, numa das reuniões lá, ele ocupou a mesa de honra e deixando os ministros de pé. Quer dizer, inverteu totalmente a hierarquia, né, do ordenamento hierárquico das funções da própria presidência da República, porque um vereador não pode nunca ocupar um lugar e deixar o ministro da Defesa em pé ou o ministro da Gabinete da Segurança Institucional. Então ele foi lá cumprir ordem. Alguém mandou, com certeza não foram as Forças Armadas. E ele foi lá contrariado e está se posicionando, colocando o Brasil numa posição muito delicada perante o mundo. Teorias falam que poderia ser para ele ter esse apoio de hackers russos nas mídias sociais, redes sociais, durante a campanha. Fato que já aconteceu em algumas campanhas europeias e americanas, que não são definidas por isso, mas são modificadas e alteradas por essa criação de robôs, fake news, que é muito utilizado nas redes sociais em época de eleição. Você acredita nessas teorias aí da conspiração? Eu quero não acreditar nisso em hipótese alguma, porque se eu for levado a acreditar, o tratamento que ele deveria ter recebido era já ter voltado preso, porque seria de uma irresponsabilidade enorme. Já não basta ele ter deslocado toda a cúpula militar. E enquanto ele estava sendo recebido pelo presidente da Rússia, o vice-presidente russo estava fechando o maior acordo de cooperação militar com a Venezuela. Mas, como nós sabemos a condição da Venezuela, não existe cooperação. O que estava sendo decidido ali, olha, quando eu precisar eu vou ocupar a Venezuela. E o alvo que está mais próximo da Venezuela é o Brasil. E a Amazônia. E o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não disse uma única palavra sobre isso. A mesma coisa o ministro da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional, nenhum desses oficiais generais teve a coragem de dizer uma única palavra sobre isso. E o papel do Mourão, desculpa. Sim. E o papel do vice-presidente Mourão, neste momento, como que fica? Que falou: olha, o Brasil deve seguir de acordo com o mundo livre e repudiar esse ataque. E foi desautorizado pelo presidente. Como o senhor vê isso? Um fato lamentável, mostra a total descoordenação que existe no governo hoje, né? Porque se o vice-presidente se antecipou e disse alguma coisa, foi porque houve a omissão do presidente da República, que estava fora de sede, num evento que não tinha nenhuma importância para o contexto
de guerra que estava tomando conta do mundo, né? Então o presidente da República se omitiu, cabe ao vice-presidente se pronunciar nas ausências. E foi o que foi feito. O senhor falou do Carluxo voltar preso da Rússia porque estaria usando da máquina administrativa para a campanha eleitoral, algo assim? Sim, se ele foi colocar, pediu o apoio russo para fazer qualquer ação que diz respeito ao sufrágio universal, ao processo eleitoral do Brasil, claro. O que ele quiser é que o Carluxo é responsável pelas redes sociais do presidente, e isso é de conhecimento público. Notório. E a presença dele na Rússia, que é a sede dos principais focos de interferência em eleições em outros países. E do Telegram, né? Ele estaria lá negociando a execução de um crime no Brasil. E o Telegram também, né, controlado por russos, está cheio de polêmica com o TSE. Sim, sim, né? Exatamente. Então, qual era o papel do vereador nessa comitiva? Ele não é nenhum funcionário do governo federal. 19 horas e 44 minutos em Goiânia. Tem muitas participações aqui, vou passar algumas aqui. Nós não vamos conseguir falar todas as mensagens aqui, muitas mensagens, né? Quero parabenizar aqui o brigadeiro Átila, né? Muitas mensagens. Boa noite. Pergunta ao entrevistado: o Ministério da Saúde, o que faria para que os preços dos medicamentos tenham um controle maior para os infelizes aposentados dos salários mínimos? Roberto Fonseca, obrigado pela sua participação, Roberto. Rapidão aqui esse bate-bola para a gente passar para a próxima pergunta. Ok, essa questão dos remédios não foi inserida naquela relação das nossas 48 metas. Na área da saúde, o que nós discutimos lá e que está escrito, está programado, as ações necessárias para retirar os doentes dos hospitais ou evitar que eles entrem, né? Então, é a medicina preventiva. Como é que a gente está planejando fazer isso? Primeiro, temos um médico aqui, para nossa sorte. A nossa saúde tem uma relação direta com aquilo que nós ingerimos. Então, todos aqueles produtos de qualidade terão uma carga tributária reduzidíssima, ou seja, você direciona o paciente quase que de uma forma inconsciente, porque todos nós decidimos o que nós vamos comprar na gôndola do supermercado em função do preço. Lamentavelmente aqui no Brasil isso é invertido. Por exemplo, o peixe é a proteína animal mais saudável, mas aqui é inviável. Aqui a gente tem que comprar carne moída e frango, né, porque o preço do peixe é elevado. Mas tem vários outros produtos que são benéficos à saúde e a carga tributária será reduzida. Em contrapartida, aqueles que são prejudiciais à saúde, tipo cigarro, açúcar, refrigerantes, a carga tributária é elevadíssima. Com isso, a gente pretende evitar que a população consuma em demasia esses produtos que são prejudiciais à saúde. Eu deixo uma sugestão. Em vários países do mundo, brigadeiro, os medicamentos não são tributados. Aqui no Brasil, os medicamentos são tributados e em algumas leis específicas, alguns medicamentos são isentos de impostos, criando medicamentos tributados e outros não. Não há sentido em arrecadar através de medicamento, porque quando você impede a população de ter acesso a medicamento, ela adoece e vai ter custo lá na saúde, lá no hospital. Então, uma proposta seria da gente zerar ou colocar lá embaixo os impostos, tributos federais sobre medicamento, como o IPI, por exemplo, e aí depois trabalhar com os estados em relação ao ICMS. Isso é importante justamente quando você faz aquilo que você falou no início, de cortar gastos. Porque toda vez que o governo ele se desonera, ou seja, ele admite fazer uma isenção fiscal e eu vou perder receita, ele tem que mostrar de onde que ele vai economizar para equilibrar aquilo. Eu falo isso até porque o presidente Bolsonaro, numa grande boa intenção, diminuiu o imposto do IPI para vários produtos agora. Só que ele não mostrou onde é que vai ter economia para tampar o buraco disso que ele vai deixar de receber. O que vai aumentar ainda mais nosso déficit público, aumentando a insegurança no país, com isso o resultado é aumento
da taxa básica de juros, dificuldade de atrair investimento no Brasil, porque ninguém quer investir em país que pensa-se ser caloteiro. Perfeito, já está acolhida a sua sugestão, mas deixa eu só complementar aqui duas coisinhas. A outra é a prática de esporte, que nós vamos estimular, e a telemedicina. Com isso, a gente evita do paciente ir para o hospital. E, na nossa reforma tributária, talvez já esteja contemplada essa sua sugestão. Porque a nossa proposta da reforma da carga tributária é acabar tudo o que é imposto. Imposto de renda, PIS, CONFINS, ICMS, tudo. Haverá apenas um tributo nas transações financeiras, de 1,5% das duas partes, o pagador e o recebedor. Baseado no estudo Barco Sintra, de imposto único. Isso, né? E aí, 1,5% de cada um, 3%. Vai 1% para o governo federal, 1% para o estado e 1% para o município. E tudo isso online, porque o pré-requisito para a gente implantar essa reforma tributária é extinguir a moeda em espécie, papel moeda. Tudo será transação eletrônica, essa já é uma tendência do mundo e nós estamos apenas colocando ali a nossa vontade política de executar. Então você veja, hoje a carga tributária que está em torno de 50% reduziria para 1,5%. Com certeza já iria contemplar... Quanto que o país arrecadaria com essa taxa? Sendo que a carga tributária chega... Aí, acima de 40%, né, dependendo. Olha, muito mais do que se arrecada hoje, porque o volume de pessoas que não contribuem é enorme, e de empresas e de... Tá, mas o senhor não tem um número, parece que não tem muita segurança quanto a isso. Não temos, os estudos já foram feitos, não existe... Da transação financeira. Sim, não tem nenhum problema, a arrecadação vai aumentar. E outra coisa, hoje... A gente tem um custo muito elevado nessa arrecadação do jeito que ela é feita. Para simplificar, você vai a uma padaria, você pede ali uma xícara de café, 2 pães com manteiga, R$10. R$ 4,48 de tributo, que você paga para a padaria. A padaria, por sua vez, ela depois recolhe esse tributo para o governo federal, que vai repassar via o Fundo de Participação Estadual, via o Fundo de Participação Municipal, para o Estado e o município. Mas quanto tempo leva isso e quanta gente tem que trabalhar para você conseguir viabilizar? Será tudo feito online, tudo eletrônico. Eu já vi um estudo, eu trouxe inclusive o economista Marco Sintra, que participou do início do governo, lá no início, depois da equipe econômica do Paulo Guedes, onde ele tem essa teoria do imposto único. O que se fala, por que consegue com 2,5%, 3% você manter a arrecadação de 30%? Porque a base de cálculo ela aumenta muito, porque o dinheiro é transacionado várias vezes. A grande crítica desse sistema é que em produções de cadeia longa pode aumentar o custo final. Onde você tem que produzir uma arruela, vai para outra indústria, porque em toda fase da cascata é cobrado esse imposto novamente. Então, é onde algumas cadeias longas tributárias deveriam ser vistas com mais cautela. Mas fora isso, melhora bastante o meio de arrecadação, porque não precisa de muitos fiscais, não precisa de muita tecnologia, é algo bastante direto a arrecadação para o Estado. Mas a cadeia produtiva, ela continua tributando alto do mesmo jeito. Então, o que vai modificar é que, em vez de ser 40%, 30%, nós vamos reduzir para 1,5%. Então, ela reduz bastante. E realmente abraça todo mundo, toda a população vai pagar. 19h52. Boa noite, Brigadeiro. Gostaria de saber como parar a negociação do governo baiano na venda de parte da ilha de Itaparica, Salete de Salvador. Como é que sabia disso? Brilhante essa pergunta. Não é só a ilha de Itaparica. O que está por trás disso aí, a China está num processo de negociação com o estado da Bahia para adquirir uma área enorme com o objetivo de construir uma cidade chinesa, aonde nenhum brasileiro terá acesso. A cidade é chinesa, com a possibilidade de construir um mega porto e um mega aeroporto.
E, da mesma forma, nunca ninguém ouviu aqui uma única palavra do presidente da República, do ministro da Defesa, dos comandantes das Forças Armadas, do Gabinete da Segurança Institucional. E nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Nós temos aqui dentro do território brasileiro uma cidade chinesa. Isso é um absurdo. Na verdade, a população toda do Brasil, os 213 milhões de brasileiros que somos, tem que se revoltar contra isso. Nós não podemos aceitar isso. Isso não tem... O governo do estado não tem nenhuma autonomia para fazer uma operação dessa natureza. E o governo federal silencia. Então, este é o governo do nosso camarada Bolsonaro. Fernando Santos de Souza, daqui de Goiânia, qualquer um é melhor do que Lula ou Bolsonaro. Mais participações aqui, participações também de fora do país. Obrigado pelas participações. Como o senhor, como presidente, que posição tomaria e o que faria diante da situação entre Ucrânia e Rússia? Ele já disse aqui. Muito obrigado. Aqui, quem está participando, só tem um número final 0215, é lá da Europa. Obrigado pela participação. Boa noite, gostaria de saber o porquê da tristeza, não entendi, por que essa sensação de vazio e constante dúvida, é lá do Tocantins. Obrigado aqui, 63, pela participação, não consegui aqui. Boa noite, brigadeiro. O que está previsto para cada região do país, né? As melhorias que pretende fazer. Todas as minhas perguntas são para o brigadeiro. Obrigado pela participação. Ficou um pouco meio incompleto aqui a sua pergunta, mas obrigado, viu, por participar conosco. Mais participações aqui também. Obrigado, parabenizando o programa de hoje, que está de alto nível. Claro, com aqui nossos comentaristas. Mozart, lá de Senador Canedo também. Mozart Bernardes, obrigado pela participação, mandando aqui perguntas. Lá de Senador Canedo, meu amigo Jamie, o programa dessa noite está muito bom, obrigado, viu? Um abraço ao meu amigo Altair Tavares. Muito bem, esse é o nosso embaixador de Senador Canedo. É verdade, é verdade. Mais participações lá de São Paulo. Olha, como pré-candidato a presidente, qual é a sua principal pretensão e a qual favorece o povo brasileiro? Além de tudo que já fizeram até o momento, obrigado e seja bem-vindo à pré-candidatura lá de São Paulo. Deixa eu ver o nome da pessoa, sem nome, 1336, lá do DDD 11. Mais participações aqui para a gente já passar para o senhor. Mais participações também de São Paulo. Boa noite, sou a Lia, moro na região nordeste do Brasil. 11, mas é lá do Nordeste. Gostaria de saber do senhor, como pré-candidato à presidência, qual a sua proposta a respeito dos baixos salários dos aposentados do INSS? No entanto, a grande maioria é obrigada a continuar a trabalhar para completar sua renda familiar, sendo que esses contribuíram toda a vida na esperança de ter uma aposentadoria digna. Obrigado pela participação, Lia. Mais participações aqui. Obrigado lá, a Anne lá de São Paulo, obrigado pela participação. Lá de Fortaleza, Emílio Alverne, obrigado pela participação. O que teria feito melhor do que a atual gestão para minimizar os efeitos da pandemia no Brasil? Depois só passa aí essa saraivada de perguntas. Obrigado, viu? Não vai dar tempo para a gente falar todas, muitas participações aqui de Goiás, de Nerópolis. Obrigado pela participação. Nerópolis é uma cidade aqui que tem um doce maravilhoso. Olha aqui, tem mais participações. Obrigado você que está mandando a sua mensagem aqui pra gente. Jubileu, lá de Nerópolis, mandando mensagem. Obrigado pela participação. Não vou conseguir ler todas, lá de Senador Canedo. Goianira, região noroeste de Goiânia, setor Bueno. Obrigado a todo mundo hoje. Obrigado pela participação. Vou passar aqui um minuto para o senhor dar uma explanada para a gente ir para o intervalo e a gente volta com mais perguntas e o nosso para finalizar com o quadro da like ou bloqueia. Maravilha. Bom, o Brasil é um país rico e a riqueza que existe aqui no nosso país é suficiente para suprir as necessidades de todos nós brasileiros. Quando eu digo todos nós, somos todos nós mesmos, né? Não haveria como ninguém passar necessidade neste nosso país. Mas, infelizmente, essa riqueza não é suficiente para saciar
a ganância dos políticos corruptos. Então, a melhor contribuição que eu posso dar a toda a população brasileira é combater, mas de uma maneira muito firme, esse processo de corrupção. E é por esta razão que eu provei na eleição de 2018 que é possível sim fazer uma campanha eleitoral com custo baixo, e quero provar com a ajuda de vocês que é possível sim chegarmos à presidência da República sem estar devendo nada a ninguém, só o meu compromisso assumido com a população brasileira. 19 horas e 58 minutos, daqui a pouco mais informações para você. A tecnologia existe para deixar a sua vida mais fácil. E o Sicoob Unicentro BR existe com esse mesmo objetivo. Afinal, cada fila que você evita é mais tempo que você vive em família, com os amigos e com quem você ama. É por isso que agora você pode contar com o app Sicoob na hora de abrir a sua conta. Baixe o app, escolha a sua modalidade de conta, preencha seus dados, endereço, envie sua documentação, faça a validação e pronto. Ah, e não esqueça de usar o nosso código 5004 BR Nacional. Depois, é só apresentar e ter a sua cooperativa de crédito na palma da mão. Você vai abrir a sua conta assim e também fazer suas transações de qualquer hora e qualquer lugar, da forma mais leve possível. Curtiu? É simples, é moderno. É Sicoob Unicentro BR e existe em prol da sua felicidade. Conte com a gente. Nosso compromisso com a transparência é um sinal de respeito por você. O novo portal da Transparência da Câmara de Aparecida está ainda mais prático e informativo. Também houve melhorias nas transmissões das sessões que podem ser acompanhadas ao vivo de qualquer lugar. Acesse câmaradeaparecida.gov.br e saiba mais. Câmara de Aparecida. Estamos de volta, aqui mais participações aqui, gente. Ó, a Lídia, lá de Fortaleza, obrigado, Lídia, pela sua participação. Ela disse assim, gostaria de saber do Brigadeiro, porque ele é melhor do que os candidatos a presidente que estão se apresentando, os pré-candidatos. Tanto os dois que polarizaram, né, a mídia tradicional como chamados terceira via. Como que o senhor vê, por que o senhor é melhor do que esse? Bom, primeiro eu diria que, com certeza absoluta, eu sou o único que não faz parte desse mesmo pacote. Se nós observarmos, todos os pré-candidatos hoje, não existe outra palavra no momento para usar, então eu vou usar que é um viés de esquerda. Inclusive o atual presidente da República, camarada Bolsonaro. Mas você tem Lula, Bolsonaro, Dória, Ciro Gomes, o próprio Sérgio Moro, todos eles estão nesse mesmo viés à esquerda. Por esta razão, a grande mídia usou essa palavra terceira via. O que é uma via? A via é um caminho que você tem para ir a um destino já definido. Existem inúmeras vias, então tinham duas, Bolsonaro e Lula, e uma terceira via que era o Sérgio Moro, e então está em discussão. Como é que o senhor ousa dizer que Bolsonaro é de esquerda? Foi o presidente da República que mais cumpriu as agendas da esquerda. Como assim? Sem exceção, todas. Inclusive, Quais? Essa desarmonia dentro das Forças Armadas, a responsabilidade é dele sim. Todas as pautas. São inúmeras, inclusive se posicionar favoravelmente à Rússia, quando é um verdadeiro absurdo isso. Precisa mais? Outra coisa, teve oportunidade de nomear o Procurador-Geral da República, ele botou indicação de quem? Os dois ministros do Supremo que ele colocou, inclusive o terrivelmente evangélico, totalmente alinhado com a esquerda. Como assim? Como assim? Não, mas...
trabalhou a vida inteira com Toffoli, foi auxiliar dele, escreveu um livro dedicado ao Toffoli. Ele é evangélico mesmo. Não estou dizendo que ele não seja evangélico, mas eu só não sei... Uma visão Sim, tudo bem, ele pode ser evangélico, mas que ele é terrivelmente à esquerda e eu não sei qual é a igreja dele. Mas que negar uma evidência não tem como. Mas quais são as características desse ministro terrivelmente evangélico que o senhor vê que ele é de esquerda? Porque trabalhar com Toffoli não quer dizer que ele é de esquerda. Quais são as características dele hoje? Que comportamento, ideias, proposituras. Escuta, do jeito que funciona o nosso Supremo hoje, lamentavelmente funciona assim, porque a Corte Suprema ela deveria ser realmente totalmente independente. Quando ela não tem independência, que ela depende de uma indicação dos presidentes da República, ali já há um comprometimento, né? O ministro terrivelmente evangélico, ele só foi aprovado no Senado com o consentimento de toda a bancada da esquerda, porque senão ele não seria. Como que seria, você tem alguma proposta para mudar a forma como é feita a indicação do Supremo Tribunal Federal? E eu depois vou fazer já outra pergunta que emenda você já com duas respostas. Hoje, no mundo do jeito que está, com a guerra da Rússia, com a Ucrânia, a Alemanha já falou que vai aumentar o orçamento dela para armamento. Países que não se dedicavam a isso, como o Japão, já falaram que vão aumentar e vão buscar também poder ter o seu próprio exército. Você, como presidente, aumentaria os recursos do Brasil para a gente aumentar armamentos, aumentar nosso poder bélico? Com certeza, em função do nível de ameaça que você recebe. Forças Armadas é uma espécie de seguro. Se o que você tem não é suficiente para fazer frente à ameaça que você tem que aumentar. Da mesma forma que a gente põe as trancas nas nossas portas. Se você acha que está tranquilo, não precisa colocar tranca nenhuma. Agora, se você acha que não é, você começa a tomar algumas providências. E a questão do Supremo. Eu tenho a proposta. Agora, o presidente da República talvez não tenha a autonomia para fazer essas mudanças. Mas nós estamos propondo, uma das nossas metas é a concertação dos três poderes. Os 3 primeiros meses será nomeado um grupo de trabalho com integrantes do Executivo, Legislativo e Judiciário para estudar tudo isso. Inclusive a possibilidade de uma nova Constituição, de revogar todas as leis que estão ultrapassadas. E o segundo item que essa comissão vai estudar é até onde cada um pode realmente avançar. E a partir daí será feito um pacto assinado pelos três presidentes. Até onde cada um pode, já está escrito na Constituição hoje. Sim, está escrito, mas não está definido, não está regulamentado. Está escrito de maneira genérica. Está definido. Sim, mas o que a gente vê hoje é o Judiciário querendo executar, o Legislativo querendo julgar, está uma confusão enorme. E precisa sentar, dar uma discutida nisso e realmente redefinir. Em 3 meses. Assim, falar de uma reforma dessa imensidão é uma ilusão, né? Não, peraí, calma. Fazer 3 meses uma reforma dessa... Não, eu não falei em reforma. Talvez o amigo tenha entendido errado. Esse grupo, ele primeiro vai identificar as leis que estejam ultrapassadas, obsoletas. Nessa pode ser que seja indicada até a necessidade de uma nova constituinte. E o grupo vai estudar até onde cada poder pode avançar sem interferir no outro. E a partir daí será feito um pacto. O grupo vai estudar, o grupo não vai fazer nenhuma reforma. Se houver necessidade de uma nova constituinte, tem que ser designada, nomeada uma nova constituinte. E nesse gancho eu te pergunto, de qualquer jeito, mesmo que não mude a Constituição, só de alterar o modo do Supremo ou mudar a lei que determina as funções de cada um, há mudança constitucional. Então precisa de PEC. A PEC necessita de uma maioria qualificada dentro do Congresso. Para isso, ter apoio dos deputados. Você provavelmente deseja candidatar pelo PTB, que é um partido do Centrão também. É com o Centrão que você vai governar e conseguir essas medidas? Eu governarei com todos os parlamentares. Direita ou esquerda? Qualquer um. Não tem distinção no meu governo de nenhum. Inclusive, os ministérios serão distribuídos. Do partido que tem maior representação
na Câmara dos Deputados, até o que tem a menor. Todos serão agraciados, sem exceção. Mas tem algumas condições. Eles terão os ministérios, vão indicar os ministros. Os ministros têm que ser ficha limpa, têm que residir em Brasília. Os ministros serão eles os ordenadores de despesa e o agente de controle interno será de indicação do presidente da República, né? E qualquer ministério que tenha um mínimo envolvimento na corrupção, o partido perde o ministério. Com isso, eu pretendo trazer os partidos para o combate à corrupção e os partidos para a governança do país, porque o presidente da República tem que ser de todos. E eu particularmente, não tenho inimizade com ninguém no parlamento brasileiro. Uma dúvida rápida, brigadeiro. Você disse que começou lá atrás com o saudoso Enéas Carneiro, que tinha uma obsessão pela bomba atômica, que o Brasil tem a capacidade de ter a tecnologia nuclear. Você vai levar isso também para a campanha? O Brasil tem que ter bomba atômica também? 30 segundos. Eu sou contra a morte de qualquer natureza, inclusive a natural. Se eu pudesse, a evitaria. Mas hoje já existem outras tecnologias que você pode neutralizar esse armamento atômico sem mesmo que o inimigo chegue a lançá-lo. 20 horas e 9 minutos, vamos para um quadro nosso que é rapidão, que o senhor vai ver a imagem, o senhor vai dar like ou vai bloquear, e os nossos convidados, comentaristas também, pode questioná-lo ali, por que o senhor deu like ou por que o senhor bloqueou, certo? Vamos para o próximo quadro agora, dá like ou bloqueia. Agora no Papo Aberto, você dá like ou bloqueia? Primeira imagem então, 20 horas e 9 minutos, tá aqui a primeira imagem, ó. Tá de cá. Kim Kataguiri, o senhor dá like ou o senhor bloqueia o Kim Kataguiri? Eu bloqueio. Por que o senhor bloqueia o Kim Kataguiri? Rapidão, por favor. Por uma razão muito simples. Eu acho que a atividade que precede a execução de qualquer tarefa é o preparo. E eu não consigo ver esse preparo. E ele é direita ou esquerda, brigadeiro? Ele não tem definição. Próxima imagem na tela. Eduardo Bolsonaro. O senhor dá like ou bloqueia? Bloqueio total. Ele e a família toda. Próxima imagem. Qual que é o pior Fica à dos vontade, filhos, brigadeiro? É o pai. É o pai. As pessoas ficam atribuindo a responsabilidade aos filhos, mas é o pai quem iniciou todos os filhos. Foi o pai quem ensinou o que eles hoje praticam. Próxima imagem na tela. Deputado federal Major Vitor Hugo, ele que é líder do PSL. Do PSL não, agora União Brasil. Eu dou um like no Vitor Hugo, eu gosto dele, mas essa obediência cega dele me incomoda um pouco. Mas eu gosto do Vitor Hugo. Mas ele é de direita ou esquerda? Ele é de direita. Ah, bom. Então ele é um bolsonarista de direita, então. Bolsonarista é de esquerda. O Bolsonaro segue hoje as ordens da esquerda, não que ele seja de esquerda, é porque ele precisa de um suporte dentro do Supremo. Pode seguir? Próxima imagem, João Dória, governador do estado de São Paulo. O senhor dá like ou outro bloqueia? Totalmente alinhado com o poder chinês. Eu bloqueio. Próxima imagem, ex-presidente Michel Temer. O senhor dá like ou bloqueia? Eu dou like para o ex-presidente Michel Temer, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Politicamente ele é muito habilidoso, mas no executivo... Qual foi o melhor presidente desde a redemocratização, brigadeiro? Presidente da República? Isso, de 89 para cá. Vamos falar o menos pior, Fernando Collor. Pode prosseguir, Altair. Altair. Já respondeu. Próxima imagem, ex-juiz Sérgio Moro. Se o senhor for pré-candidato, o Moro também é pré-candidato à presidência. O cara que acabou com a própria carreira, com a vida dele, com a família dele. E é de esquerda? O que ele tem de mais esquerdista, o Sérgio Moro? O desespero pelo dinheiro. Desespero pelo dinheiro, alinhado com Jorge Soros e por aí vai. Próxima imagem na tela, ministro do STF, Alexandre de Moraes. O senhor dá like ou bloqueia? Eu bloqueio, Por uma razão.
No caso ali do próprio presidente Roberto Jefferson, ele está preso até hoje sem o devido processo legal. Isso é uma ilegalidade e eu não consigo conceber que um ministro do Supremo cometa algo dessa natureza. Teria algum ministro do Supremo que a gente colocava foto ali que receberia like? Hoje? É. Não. Nem o terrivelmente evangélico? Não. Esse que eu não dou mesmo. Próxima imagem na tela. Jorge Cajuru, senador por Goiás. Só dá like ou bloqueia Jorge Cajuru? Olha, eu conheço muito pouco porque ele é recente aí, né? Mas eu acho que ele faz muito barulho e pouco resultado. Então bloqueia? O Cajuru... Primeira vez que o senhor veio aqui em Goiânia? Desse ano? Desse ano já estive aqui outras vezes. Quantas vezes? Umas 4 vezes? 5 vezes? Por aí, nessa O fase. PTB daqui de Goiás está dando apoio? Eu tive aqui com o PTB... O PTB... Troca agora nesses últimos meses, O PTB está uma situação muito complicada. Ninguém sabe nem, na verdade, quem realmente está comandando o PTB. Que eu tô perguntando, aqui era Jovair Arantes, né? Depois que saiu o Jovair Arantes, isso. você deve conhecer muito bem. Mas vejam só, a gente é obrigado a estar num partido e não tem nenhum partido que seja bom. Todos os partidos têm sérios problemas. Então... Estou falando do senhor ter vindo aqui 4, 5 vezes nesse ano. O senhor veio mais que o Jorge Cajuru aqui em Goiânia. Ele só fica lá em Goiás, lá em Brasília e Pelo São menos Paulo. que as pessoas saibam, né? Que as pessoas saibam. Pode ver de forma escondida. Muito barulho e pouco resultado. Próxima imagem na tela. Senador por Goiás, vamos passar para a próxima. Essa daqui não tem. Próxima imagem. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dá like ou bloqueia? Bloqueio, inclusive para candidatura à presidência da República. Mas hoje ele está liderando as pesquisas. As pesquisas pagas. E muito bem pagas. Inclusive o próprio Lula já reclamou disso. Então quem está liderando é o Bolsonaro, na sua opinião? Não, na verdade eu acho que tanto ele e o Bolsonaro têm no máximo 15%. E há 70% de brasileiros insatisfeitos com tudo isso que estão... Então o Moro tem chance? Qualquer um tem chance. Brigadeiro, tem gente que fala que o Lula é candidato por permissividade do Bolsonaro, outros falam que foi culpa do Moro que fez errado. Você acha que de quem que é a culpa do Lula hoje está candidatável? Vem cá, quando o Lula foi liberado, alguém viu o Bolsonaro ou os filhos dele falarem alguma coisa? Não existe. Quem acabou com a Lava Jato? Sob a alegação de que não havia corrupção no governo dele. E essa é uma pauta da esquerda ou não é? Acabar com a Lava Jato? O COAF, que o Sérgio Moro quis levar, o Bolsonaro botou de volta lá. É ou não é pauta da esquerda? Infelizmente, o presidente que mais avançou com as pautas da esquerda. Inclusive o descrédito nas Forças Armadas hoje é uma consequência dele. Pode até ajudar a esquerda a voltar ao poder? Oi? Pode até ajudar a esquerda a voltar ao poder? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Forte. Nenhuma dúvida. Aliás, a principal razão que eu resolvi disponibilizar o meu nome para a presidência da República foi essa, porque se não aparecesse nenhum outro militar com essa disposição, e se eu não pudesse ser candidato, eu não tenho dúvida nenhuma que a esquerda vai votar. Não necessariamente o Lula, porque eu acho que ele tem um monte de defeito, mas burro ele não é e ele não será candidato. Mas ele vai botar alguém ali em cima do laço e... Mas o senhor acha que o Bolsonaro hoje tem mais medo de quem ganhar a eleição, Lula ou Moro? Qual que seria o pior para ele? Dos dois? O Moro, não tenho dúvida, Moro. Ele está alinhado com o Lula. O Bolsonaro está alinhado com o Lula. Próxima imagem na tela. Próxima imagem. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Hoje um ser totalmente desprezível. Eu prefiro nem falar nada dele. Eu não consigo entender o senhor falar que ele é um ser dessa maneira. E o senhor dá like pro Michel Temer. Não, eu falei, peraí, o Michel Temer, talvez você não tenha prestado atenção, como... Deputado federal. Deputado federal, ele foi muito habilidoso no parlamento.
Certo. Agora, com o presidente da República também foi uma negação. Nenhuma reunião ministerial ele conseguia fazer. Mas nem a aprovação da reforma da Previdência, o senhor não... De quem? Não gostou? No Michel Temer. O Temer foi a reforma trabalhista. A Previdência foi... Trabalhista. Outra coisa que precisa ser, inclusive, é uma das metas, mexer na reforma trabalhista. Mas no caso, então, o senhor dá like pro Michel Temer, que é um corrupto, e no governo Bolsonaro hoje não tem nenhum Mas escuta, tipo de no corrupção. parlamento, se a gente não der like para quem é corrupto, então não sobrou ninguém. Na sua opinião, não sobra ninguém. Entendi. Próxima imagem, então. Finalizou? Vamos, então, aqui passar para... É uma questão de hierarquia. Depois do presidente, você não pode botar mais ninguém. Não tem, né? Perfeito. Deu tudo certo lá, né? A não ser que você colocasse o Carluxo. Os caras... Continuando, então, 20 horas e 18 minutos em Goiânia. Muitas participações. O Elcimar mandando mensagem aqui lá de São Paulo, capital também. Pessoal lá de Itubiara, obrigado você que está nos acompanhando em Itubiara. Alexânia também em Goiás, obrigado, fica mais próximo aí, talvez as pessoas surja o seu nome, as pessoas conhecem também, próximo a Brasília. Mais participações aqui, obrigado você que está mandando sua mensagem também lá no YouTube. Olha, a Amélia Fonseca, parabéns ao Papo Aberto por levar um pré-candidato ao debate. Obrigado, viu? Sucesso, brigadeiro, nessa live de grande importância. Bel Marreiros, obrigado, viu? Pela participação. Ela é de Brasília, Distrito Federal. Nesta guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, qual é o seu manifesto? Sua opinião, você também condena ou fica em cima do muro? Participação aí da PBN52 na luta pela recuperação da Amazônia. Essa é uma pergunta que ele mandou para você. O líder nacional do PBN52, Ezequiel Guimarães, assistindo de Brasília a participação do brigadeiro Átila Maia. 30 segundos, só dá um... Bom, eu já falei inúmeras vezes nas minhas lives, é imperdoável isso que o presidente da Rússia fez com a Ucrânia, por mais que ele possa ter razões até razoáveis para os pleitos dele, mas isso não é maneira de negociar. Eu sempre digo o seguinte, todas as guerras que existiram no planeta acabaram com o diálogo. Se elas acabaram com o diálogo, por que a gente não pode começar a resolvê-las com o diálogo? Vamos lá, mais algumas considerações finais, faltam 3 minutos e 30 segundos. Muito obrigado pela sua participação, venha mais vezes a Goiás, o papo foi muito bom, certo? E provavelmente a gente vai agendar outra data para o senhor vir aqui para a gente debater mais o nosso querido Brasil. Todas as vezes que agendarem eu estarei aqui, pode ter certeza. Agora, por quê? Sem dúvida, vai ser um dos poucos candidatos que vai falar tanto da pesca, né? O senhor disse várias vezes aqui, pesca. Ressalto que isso é importante, viu? Muita gente vive da pesca no país. Sim, com certeza. Obrigado. Eu interrompi o senhor de forma brusca, pode continuar. Pode continuar, Zagallo, fica à vontade. Não, eu estava falando da questão ali da Rússia, né? Então todos os conflitos acabaram com o diálogo. Eu não consigo entender por que a gente não começa sempre com o diálogo. Então, para mim foi imperdoável isso que o presidente da Rússia fez, por mais que ele tenha motivos que possam justificar o pleito dele, mas nunca o que ele fez. É inaceitável uma atitude dessa natureza. Venha mais vezes, viu? Margarete Silva, boa noite. Maria Inês, Raí Carmo também. Boa noite, brigadeiro. Vídeo João Marcos Feliciano. Todos mandando mensagem aqui. Tem gente lá de Pernambuco, obrigado. Lá da Paraíba. Boa noite, assistindo de Taboatão dos Guararapes. Que top, obrigado, viu, pela sua participação. Muita gente mandando aqui mensagem, quero agradecer sua audiência no YouTube, no Instagram também. Obrigado, viu, pela sua participação. E você, lá da Nova Betel FM, em Aparecida de Goiânia, que está retransmitindo o nosso papo para mais de 50 setores ali do Jardim Tiradentes, mais ou menos mais de 100 mil habitantes acompanhando também o debate inteligente aqui do Papo Aberto. Obrigado, doutor Alano Queiroz, mais um Papo Aberto de alto nível. Eu agradeço a oportunidade. A gente tem que trazer os pré-candidatos aqui,
Átila foi o primeiro à presidência da República. A gente já trouxe alguns a governo do Estado aqui, porque aqui a política local também pega fogo e é sempre bom a gente estar ouvindo propostas diferentes, a gente saber que não existe só uma ou outra opção. A gente tem várias opções e a gente tem que no primeiro turno escolher a melhor. Obrigado, Altair Tavares, jornalista do Diário de Goiás. Obrigado, venha mais vezes, meu querido. Agradeço, né, esse primeiro convite que nós estamos aqui neste encontro, né? Foi muito bom, muito agradecido a todos pela gentileza e até uma próxima oportunidade. Obrigado novamente. Não sei se você deu uma boa noite aí. Obrigado, venha mais vezes. Bom, muito obrigado. Eu quero agradecer todas as participações aí. Lembrando que a mudança que nós queremos ver no Brasil, você, meu caro eleitor, é o agente dessa transformação. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Deus abençoe sua vida, obrigado vocês da TV Capital, lembrando que todos os dias aqui a partir das 17h30 tem o programa Na Marca do Pênalti, que agora está aqui na TV Capital, de Casa Nova. Um abraço a todo o time do Luiz Duarte, que agora está aqui brilhantando cada dia mais a nossa audiência. Deus abençoe você e até quinta-feira com mais um Papo Aberto aqui na TV Capital. Até mais. Atenção, população goiana, toda sexta-feira, das 11h10 às 11h40, Polícia Penal em ação. Estaremos